A gerente olhou para a mãe e para o filho, rasgou a reserva na cara dos dois e disse: "Você jamais irá se hospedar aqui." Todo mundo ficou em silêncio. Mas o erro custou muito caro, porque naquela noite foi ela quem saiu de joelhos. Renata Bastos segurava a mão do pequeno Theo com força enquanto empurrava a mala de viagem pelo estacionamento do Grand Portinari Palace. O hotel era enorme. As paredes de vidro refletiam o sol da tarde como se fossem feitas de diamante, e a entrada principal tinha portas giratórias tão altas que Theo precisou inclinar a cabeça toda para trás para ver onde terminavam. "Mãe, a gente vai dormir aqui de verdade?" O menino perguntou com os olhos arregalados, apertando as alças da mochila. "Vai sim, meu amor." Renata respondeu com um sorriso cansado, mas verdadeiro. "A mamãe prometeu, lembra?" Theo assentiu com a cabeça, os olhos brilhando daquele jeito que só criança consegue brilhar. Ele não entendia o quanto aquela viagem tinha custado. Não sabia que a mãe tinha juntado centavo por centavo durante meses, abrindo mão de tudo que podia abrir mão, só para cumprir uma promessa que fez numa noite em que ele chorou até dormir. Renata respirou fundo e empurrou a porta giratória. O lobby do Grand Portinari Palace se abriu diante dela como outro mundo. O chão era de mármore tão polido que dava para ver o próprio reflexo. Um lustre de cristal gigantesco pendia do teto, espalhando luz por cada canto. Havia sofás de couro, vasos com flores frescas, e aquele tipo de silêncio que só existe em lugares onde tudo custa muito caro. Theo apertou a mão da mãe com mais força. "É bonito", sussurrou. "É sim", Renata respondeu baixinho. E por dentro sentiu o peito apertar, porque sabia que não pertencia àquele mundo. Sabia pelo olhar que o segurança da porta lançou quando os dois entraram. Sabia pela forma como uma senhora com bolsa de grife desviou o caminho ao passar por eles. Sabia porque a vida inteira foi assim. Mas naquele dia, Renata tinha uma reserva. Tinha um comprovante no celular. Tinha o direito de estar ali. Caminhou até o balcão da recepção com a postura mais firme que conseguiu. Atrás do balcão, uma jovem recepcionista chamada Flaviana Torres digitava algo no computador. Quando levantou os olhos e viu Renata com Theo ao lado e a mala de viagem simples, algo mudou em sua expressão. Não foi desprezo exatamente. Foi surpresa. O tipo de surpresa que diz: "Você tem certeza que está no lugar certo?" "Boa tarde", Renata disse com voz firme. "Tenho uma reserva no nome de Renata Bastos." Flaviana olhou para ela, depois para o menino, depois para a mala. "Um momento, por favor", disse, e começou a digitar no sistema. Theo puxou a manga da mãe. "Mãe, tem um aquário ali", apontou para o canto do lobby, onde peixes coloridos nadavam atrás de um vidro enorme. "Depois a gente olha, tá, meu anjo? Fica pertinho da mamãe agora." O menino obedeceu, mas seus olhos continuavam viajando por cada detalhe daquele lugar. Para ele era um castelo. Para ele a mãe era uma rainha que conseguiu levá-lo ao lugar mais bonito do mundo. Flaviana franziu a testa olhando para a tela. "Senhora, a reserva está no sistema, mas vou precisar chamar a gerência. Pode aguardar um momento?" Renata sentiu o estômago afundar. "Algum problema?" "Não, não necessariamente. É procedimento em alguns casos. Só um instante." Flaviana se levantou e caminhou até uma porta lateral atrás do balcão. Renata ficou ali, de pé, segurando a mão de Theo, sentindo os olhares de outros hóspedes que passavam pelo lobby. Um casal elegante passou carregando sacolas de compras. Um homem de terno falava ao celular em voz alta sobre cotações e investimentos. Ninguém olhava para ela diretamente, mas Renata sentia cada olhar periférico como se fosse uma agulha. "Mãe, por que a gente está esperando?" Theo perguntou. "Já vai, filho. É rapidinho." Não foi rapidinho. Minutos se passaram. Theo começou a balançar o corpo de um lado para o outro, como toda criança faz quando fica entediada. Renata olhava para a porta lateral sem piscar. Cada segundo que passava, o nó no estômago apertava mais. Então a porta se abriu. E quem saiu não foi Flaviana. Uma mulher alta caminhou até o balcão com passos firmes e calculados. Tinha uma placa dourada presa no blazer que dizia gerente. Seu nome era Dolores Kirschmann. Ela carregava uma pasta na mão e uma expressão no rosto que Renata conhecia bem demais.
Era a expressão de quem já tomou uma decisão antes mesmo de olhar nos olhos da outra pessoa. Dolores parou do outro lado do balcão, colocou a pasta sobre o mármore e abriu sem pressa. Tirou de dentro uma folha impressa. Era a reserva de Renata. A senhora é Renata Bastos? Perguntou sem levantar os olhos do papel. Sou sim. Dolores finalmente olhou para ela. Foi um olhar lento, de cima a baixo. Olhou para Renata, olhou para Theo, olhou para a mala simples, e algo no canto da boca dela se moveu. Não era um sorriso, era algo pior. Era indiferença calculada. Houve um problema com sua reserva, disse Dolores com uma voz tão fria que parecia ensaiada. Que tipo de problema? Eu fiz a reserva com antecedência, paguei tudo certinho, tenho o comprovante aqui no celular. Renata desbloqueou o celular com as mãos tremendo e estendeu a tela para Dolores, que nem se deu ao trabalho de olhar. O sistema identificou uma inconsistência, Dolores disse. Não vamos poder honrar essa reserva. Inconsistência? Que inconsistência? Tá tudo pago, pode verificar no sistema. Já verifiquei, e a decisão está tomada. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Theo, percebendo a tensão, apertou a mão da mãe com mais força e encostou o rosto no braço dela. A senhora não pode simplesmente cancelar minha reserva. Eu tenho direito. Eu paguei. A senhora vai ser reembolsada integralmente, Dolores respondeu com aquele tom burocrático que transforma crueldade em procedimento. Mas não será possível a hospedagem. Por quê? Me dê um motivo real. Um motivo de verdade. O lobby inteiro parecia ter parado. Flaviana, atrás do balcão, olhava para o chão. 2 funcionários que organizavam malas pararam o que estavam fazendo. Um casal de idosos que entrava pela porta principal ficou parado no meio do caminho. Até o homem do celular desligou a ligação. Dolores olhou Renata nos olhos e então fez algo que ninguém naquele lobby esperava. Pegou a folha da reserva com as 2 mãos e rasgou. Rasgou devagar, com calma, olhando diretamente nos olhos de Renata, enquanto o papel se dividia em 2. O som do rasgo ecoou naquele lobby silencioso como um tapa. Você jamais irá se hospedar aqui, Dolores disse, cada palavra pronunciada como se fosse uma sentença. O Grand Portinari Palace tem um padrão a manter, e com todo o respeito, a senhora não se encaixa nesse padrão. Theo puxou a manga da mãe com força. Mãe, o que ela está fazendo? Por que ela rasgou nosso papel? A voz do menino quebrou algo dentro de Renata. Não foi raiva. Raiva ela já conhecia. Foi algo mais profundo. Foi a dor de ver o filho presenciar a humilhação que ela passou a vida inteira tentando esconder dele. Renata se agachou na frente de Theo, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Mas a moça rasgou. Eu sei. Mas tá tudo bem. A mamãe tá aqui. Renata se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu. Ela olhou para Dolores com uma firmeza que vinha de um lugar que só quem já apanhou muito da vida conhece. A senhora acabou de rasgar a reserva de uma mãe e um filho na frente de todo mundo. Renata disse com a voz trêmula, mas firme. E fez isso olhando nos meus olhos. Eu não sei quem a senhora pensa que é. E eu não sei o que a senhora acha que sabe sobre mim. Mas a senhora cometeu o maior erro da sua vida. Dolores deu um sorriso mínimo. Isso é uma ameaça? Não. É uma promessa. Renata pegou a mala com uma mão e a mão de Theo com a outra. Virou as costas e caminhou em direção à porta giratória. Cada passo ecoava no mármore. Cada passo era assistido por dezenas de olhos. Theo olhava para trás, confuso, triste, sem entender por que estavam indo embora do castelo. Flaviana, atrás do balcão, sentiu algo queimando no peito. Ela viu tudo. Viu a reserva legítima no sistema. Viu que não havia inconsistência nenhuma. Viu que Dolores mentiu. E viu uma mãe ser humilhada na frente do filho sem ter feito nada de errado. Flaviana abriu a boca para dizer algo, mas Dolores a cortou com um olhar afiado. Nem uma palavra, disse a gerente em voz baixa. Você quer manter seu emprego? Então fica quieta. Flaviana fechou a boca, mas suas mãos tremiam em cima do teclado. Do lado de fora, Renata caminhou até um banco no estacionamento e sentou. Theo sentou do lado dela
e encostou a cabeça no braço da mãe. A gente não vai mais dormir no castelo? Ele perguntou baixinho. Renata fechou os olhos com força. A dor no peito era tão grande que parecia que alguém tinha arrancado um pedaço dela. Vai sim, meu amor. Ela sussurrou. Eu não sei quando, mas vai. A mamãe promete. Você já tinha prometido. Theo disse sem maldade nenhuma, com aquela sinceridade brutal que só criança tem. E naquele momento, sentada num banco de estacionamento com o filho no colo e a dignidade em pedaços, Renata Bastos tomou uma decisão que mudaria a vida de todos os envolvidos naquela história. Ela não sabia como, não sabia quando, mas o que aconteceu dentro daquele lobby não ia ficar assim. O que Renata não sabia, o que ninguém naquele hotel sabia, é que naquele exato momento, sentado num dos sofás de couro do lobby, um homem discreto tinha assistido a tudo. Cada palavra, cada gesto, cada segundo daquela cena. Ele não disse nada, não se levantou, não interferiu, mas pegou o celular e fez uma única ligação. Kleber, disse em voz baixa, preciso que você levante tudo sobre o Grand Portinari Palace. Tudo, e preciso para ontem. Do outro lado da linha, Kleber Dantas, advogado com mais de 20 anos de experiência, respondeu. O que aconteceu, Sr. Marques? Aconteceu algo que eu não posso deixar passar. Oswaldo Marques desligou o telefone, olhou mais uma vez em direção à porta por onde Renata e Theo tinham saído, e seus olhos carregavam algo que ninguém ousaria ignorar. Dolores Kirschmann não fazia a menor ideia de quem estava sentado naquele lobby, mas estava prestes a descobrir. Renata não dormiu naquela noite. Depois de sair do Grand Portinari Palace, caminhou com Theo pelas ruas sem rumo, puxando a mala com uma mão e segurando o filho com a outra. O sol já estava descendo, e a cidade começava a acender suas luzes como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse acabado de desmoronar em cima de uma mãe e seu filho dentro de um lobby de mármore. Theo não reclamou, não chorou, não perguntou mais nada. E isso doía mais do que qualquer palavra, porque o silêncio de uma criança que aprendeu a não perguntar é o tipo de silêncio que destrói uma mãe por dentro. Renata encontrou uma pousada simples algumas quadras dali. O quarto era pequeno, o colchão era fino, o chuveiro pingava, mas era limpo. E era tudo que ela podia pagar depois de ter investido tudo na reserva do hotel. Theo sentou na cama e tirou a mochila das costas. De dentro, puxou um caderno de desenho surrado e lápis de cor com as pontas gastas. Abriu numa página em branco e começou a desenhar sem dizer nada. Renata foi para o banheiro, fechou a porta, sentou no chão frio e chorou. Chorou em silêncio, com a mão na boca, para que Theo não ouvisse. Chorou pela promessa quebrada. Chorou pela cara de confusão do filho quando a gerente rasgou o papel. Chorou por cada olhar naquele lobby que dizia o que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. E chorou porque sabia com cada fibra do corpo, que não tinha feito nada de errado, que tinha chegado àquele hotel com uma reserva paga, com um filho bem cuidado, com toda a documentação em dia. E mesmo assim, foi tratada como se fosse menos, como se não merecesse, como se existisse um carimbo invisível na testa dela que dizia: essa aqui não é digna. Quando saiu do banheiro, secou o rosto e encontrou Theo ainda desenhando. Sentou ao lado dele na cama e olhou para o caderno. O desenho era um prédio enorme com janelas amarelas. Na frente, duas figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena. E em cima, com letra torta de criança, estava escrito: eu e a mamãe no castelo. Renata apertou os lábios com tanta força que sentiu o gosto de sangue. Puxou o filho para o colo e o abraçou como se o mundo fosse acabar ali. Ficou lindo, meu amor, sussurrou. O mais lindo que você já fez. É para quando a gente voltar lá, Theo disse, encostando a cabeça no peito da mãe. Porque a gente vai voltar, né? Renata engoliu o nó na garganta. Vai sim, a mamãe promete. Theo adormeceu no colo dela pouco depois. Renata ficou ali, parada, olhando para o teto manchado da pousada, com o filho dormindo nos braços e o coração em pedaços no peito. Foi então que o celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Boa noite, senhora Renata Bastos. Meu nome é Kleber Dantas, sou advogado. Preciso falar com a senhora sobre o que aconteceu hoje no Grand Portinari Palace. É urgente. Por favor,
Me retorne quando puder. Renata leu a mensagem 3 vezes. Sentiu o coração acelerar. Como esse advogado sabia o nome dela? Como sabia o que tinha acontecido? Será que o hotel estava processando ela por alguma coisa? O medo voltou com força. Ela olhou para Theo dormindo e decidiu que responderia pela manhã. Naquele momento não tinha mais forças para nada. Mas o sono não veio. Do outro lado da cidade, num escritório no último andar de um edifício comercial, Kleber Dantas desligou o celular e olhou para Oswaldo Marques, que estava sentado do outro lado da mesa com expressão grave. Mandei a mensagem, Kleber disse. Agora é esperar. Oswaldo assentiu lentamente. Era um homem que construiu um império com paciência e visão. Dono de uma rede de hotéis espalhada por todo o país, começou a vida carregando malas em uma pensão de beira de estrada quando ainda era menino. Cada hotel que ergueu, cada negócio que fechou, cada decisão que tomou, foi guiada por um princípio que sua mãe, Dona Elvira, repetia como oração. Quem humilha os pequenos não merece liderar os grandes. Naquela tarde, Oswaldo estava no Grand Portinari Palace por um motivo que ninguém no hotel sabia. Ele havia recebido informações de que o hotel estava à venda. O proprietário anterior havia falido e a rede que administrava o Palace estava em negociação silenciosa para repassar o empreendimento. Oswaldo foi pessoalmente, sem se identificar, para avaliar o local antes de fazer uma proposta. E o que viu naquele lobby mudou tudo. Me conta de novo, Kleber pediu, abrindo um caderno de anotações. Cada detalhe. Oswaldo respirou fundo. Eu estava sentado no lobby, observando o movimento, avaliando o atendimento. Uma mulher chegou com um menino, criança pequena, educada, com uma mochila nas costas. A mãe foi até o balcão, deu o nome, disse que tinha reserva. E a reserva existia? Existia. Eu vi a recepcionista confirmar no sistema. Estava tudo certo. Mas aí ela chamou a gerente. Kleber parou de escrever. E aí? E aí? Oswaldo fechou os olhos por um instante, como se a cena ainda estivesse acontecendo na frente dele. A gerente saiu de trás daquela porta com uma expressão que eu conheço bem, Kleber. Eu conheço porque já vi essa expressão muitas vezes na vida. É a expressão de quem olha para outra pessoa e decide que ela não vale nada. O que ela fez? Pegou a folha da reserva e rasgou. Na frente da mãe, na frente do menino, na frente de todo o lobby. Rasgou olhando nos olhos da mulher como se estivesse fazendo um favor para o hotel. Kleber largou a caneta. E disse o quê? Disse que a mulher jamais iria se hospedar ali, que o hotel tinha um padrão a manter, e que ela não se encaixava nesse padrão. O silêncio que se instalou naquele escritório era pesado. Oswaldo, isso é discriminação explícita. Eu sei o que é, por isso te liguei. Kleber se recostou na cadeira. O que você quer fazer? Oswaldo se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dele, cheia de luzes, cheia de histórias que ninguém conta. Ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Minha mãe limpou quartos de hotel a vida inteira, ele disse, a voz carregada de algo que não era raiva. Era algo mais antigo, mais profundo. Ela chegava antes do sol nascer e saía depois do sol se pôr. Trocava lençóis, esfregava banheiros, arrumava camas que nunca seriam dela. E sabe o que ela mais queria na vida? Kleber esperou. Dormir uma noite num desses quartos, uma única noite, sentir como era deitar num colchão que ela mesma arrumou, mas que nunca pôde usar. Oswaldo engoliu seco. Ela nunca conseguiu. Não porque não tinha dinheiro. Quando eu cresci e comecei a ter sucesso, ofereci centenas de vezes. Mas ela sempre dizia que não ia se sentir à vontade, que aqueles lugares não eram para gente como ela. Ele se virou para Kleber com os olhos brilhando. Minha mãe morreu acreditando que não merecia um quarto de hotel. E hoje eu vi uma gerente confirmar exatamente isso na cara de uma mulher que podia ser minha mãe. Na frente de um menino que podia ter sido eu. Kleber entendeu. Não era só um caso. Era pessoal. Então eu pergunto de novo. Kleber disse. O que você quer fazer? Primeiro, eu quero comprar aquele hotel. Já estávamos em negociação. Quero acelerar. Quero fechar antes do fim da semana. Kleber anotou. E depois? Depois, eu quero que aquela mãe tenha o que foi tirado dela. E quero que aquela gerente entenda o tamanho do erro que cometeu. E a recepcionista?
Aqui estava no balcão. Osvaldo pensou por um momento. Ela viu tudo. Pareceu incomodada, mas não fez nada. Medo de perder o emprego? Provavelmente. Mas eu vi nos olhos dela, Kleber. Ela sabia que estava errado. Vou precisar do depoimento dela quando chegar a hora. Vai ter. Mas primeiro preciso falar com a mãe. Preciso saber a história completa. E preciso que ela confie em mim. Kleber olhou para o relógio. Mandei a mensagem. Se ela responder, marcamos para amanhã. Se ela não responder, vamos até ela. Na pousada, a manhã chegou cinzenta. Renata acordou com Theo ainda dormindo ao lado, o caderno de desenho aberto no peito, os lápis espalhados pelo colchão. Olhou para o celular e releu a mensagem do advogado. O medo ainda estava ali, mas junto com o medo havia outra coisa. Uma fagulha. Pequena, tremendo, quase invisível. Mas uma fagulha. Renata digitou com os dedos trêmulos. Bom dia, sou Renata. Pode falar. A resposta veio em menos de 1 minuto. Obrigado por responder, Renata. Meu cliente presenciou o que aconteceu com a senhora ontem no Grand Portinari Palace. Ele gostaria de conversar pessoalmente. Posso garantir que não somos do hotel e não queremos nada contra a senhora. Muito pelo contrário. Quem é seu cliente? Ele prefere se apresentar pessoalmente, mas posso adiantar uma coisa, ele quer ajudar. Renata ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo. A vida inteira, ninguém quis ajudar. A vida inteira, cada mão estendida veio com um preço. Cada sorriso veio com uma intenção. Mas algo naquela mensagem era diferente. Talvez fosse o tom. Talvez fosse o muito pelo contrário. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava dizendo que viu o que aconteceu com ela. Que alguém testemunhou. Que ela não estava sozinha. Tá bom, ela respondeu. Onde e quando? Tem uma cafeteria chamada Flor de Lótus, na Avenida das Palmeiras. Pode ser pela manhã? Pode. Renata desligou o celular e olhou para Theo, que começava a abrir os olhos. Bom dia, mãe, ele disse com a voz rouca de sono, esfregando os olhos. Bom dia, meu amor. Vamos tomar café? No castelo? O coração de Renata se partiu mais uma vez. Não, meu amor. Num lugar diferente. Mas vai ser bom, tá? Theo sorriu. Aquele sorriso que não cobra nada. Que não exige nada. Que só existe porque a mãe está por perto. E Renata jurou para si mesma, naquele instante, que ia fazer por merecer aquele sorriso, custasse o que custasse. Enquanto Renata se arrumava na pousada, no Grande Portinari Palace, outro dia começava. Dolores Kirschmann chegou ao hotel com passos firmes, cumprimentou a equipe com acenos rápidos e entrou em sua sala. Tudo normal, tudo como sempre. Flaviana já estava no balcão da recepção, mas não era a mesma de sempre. Tinha olheiras, tinha tremido as mãos ao servir café, e não conseguia parar de pensar na cena do dia anterior. A reserva era legítima, o pagamento estava confirmado. Não havia nenhuma inconsistência. Dolores inventou aquilo tudo, e Flaviana ficou quieta. Você tá bem? Perguntou Mirella, a colega que trabalhava no turno da manhã. Tô sim, Flaviana mentiu. Só não dormi direito. Eu soube do que aconteceu ontem. O pessoal da cozinha tá comentando. É verdade que a Dolores rasgou uma reserva na frente de uma hóspede? Flaviana sentiu um arrepio. Quem te contou? Todo mundo viu. O lobby estava cheio. Os seguranças comentaram, as camareiras comentaram. Todo mundo sabe. Flaviana olhou em direção à sala da gerente. A porta estava fechada. Mirella, me faz um favor. Não fala mais sobre isso, por favor. Mirella levantou as mãos. Tá bom. Mas se alguém denuncia, não fui eu. Flaviana voltou para o computador, mas as palavras na tela estavam embaralhadas. Não conseguia focar. Não conseguia esquecer o rosto daquela mãe. E, principalmente, não conseguia esquecer a voz do menino dizendo: Mãe, por que ela rasgou nosso papel? Naquele momento, o telefone da recepção tocou. Grand Portinari Palace, bom dia. Flaviana atendeu com a voz automática de sempre. Bom dia. Aqui é do escritório Dantas Advocacia. Gostaríamos de falar com a administração do hotel. Trata-se de um assunto urgente. Flaviana sentiu o sangue gelar. Um momento, por favor. Vou transferir.
Ela transferiu a ligação para a sala de Dolores e ficou olhando para o telefone como se ele fosse explodir. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa grande. Dentro da sala, Dolores atendeu com sua voz profissional de sempre. Dolores Kirschman, gerente do Grand Portinari Palace. Em que posso ajudar? Bom dia, senhora Kirschman. Sou Kleber Dantas, advogado. Estou ligando em nome de um cliente que tem interesse na aquisição do Grand Portinari Palace. Gostaríamos de agendar uma visita técnica ao empreendimento. Dolores se endireitou na cadeira. Aquisição? Alguém queria comprar o hotel? Isso significava mudanças, e mudanças podiam significar oportunidades. Claro, Dr. Dantas. Será um prazer receber seu cliente. Quando seria conveniente? Nos próximos dias. Entraremos em contato com os detalhes. Perfeito. O Grand Portinari Palace estará à disposição. Dolores desligou com um sorriso. Se o hotel fosse vendido para um grande investidor e ela impressionasse o comprador com sua gestão impecável, poderia ser promovida, poderia crescer, poderia finalmente alcançar o lugar que sempre achou que merecia. Ela não fazia a menor ideia de que o homem que queria comprar o hotel era o mesmo que tinha assistido ela rasgar a reserva de Renata na frente de todo o lobby. E quando descobrisse, já seria tarde demais. A cafeteria Flor de Lótus ficava numa esquina arborizada da Avenida das Palmeiras. Era um lugar simples, com mesas de madeira, cheiro de pão fresco e aquele tipo de aconchego que os lugares caros tentam fabricar, mas nunca conseguem. Renata chegou segurando a mão de Theo, que carregava a mochila nas costas e olhava ao redor com aquela curiosidade que só criança tem. Mãe, a gente vai tomar café com quem? Com uma pessoa que quer conversar com a mamãe. Sobre o castelo, Renata sentiu o peito apertar. Desde o dia anterior, Theo chamava o hotel de castelo, e cada vez que dizia aquela palavra, era como se alguém enfiasse uma agulha no coração dela. Mais ou menos, meu amor. Fica pertinho da mamãe, tá? Dentro da cafeteria, numa mesa ao fundo, 2 homens já esperavam. Kleber Dantas estava com uma pasta sobre a mesa e um copo de café intocado. Ao lado dele, Oswaldo Marques observava a porta com atenção discreta. Quando Renata entrou, Oswaldo a reconheceu imediatamente. Era a mesma mulher, o mesmo menino, só que agora, sem o lobby de mármore ao redor, sem o lustre de cristal, sem os olhares de cima para baixo, ela parecia outra, parecia menor. Parecia carregando um peso invisível que curvava os ombros para dentro. Kleber se levantou primeiro. Senhora Renata, sou eu. Sou Kleber Dantas. Conversamos por mensagem. Este é meu cliente. Ele gesticulou em direção a Oswaldo, que se levantou e estendeu a mão. Oswaldo Marques. Muito prazer, Renata. Renata apertou a mão dele com desconfiança. Olhou de um para o outro, tentando decifrar a situação. Vocês disseram que querem ajudar. Ajudar como? Pode sentar, por favor. Kleber puxou uma cadeira. É uma conversa longa. Renata sentou, puxou Theo para o colo e ficou ali, rígida, como um animal acuado que não sabe se a mão estendida oferece comida ou armadilha. Oswaldo olhou para Theo e sorriu. Como é seu nome, campeão? Theo, o menino respondeu baixinho, meio escondido atrás do braço da mãe. Theo, você gosta de desenhar? O menino confirmou com a cabeça. Tem um balcão ali na frente com lápis coloridos. A moça da cafeteria deixa as crianças desenharem enquanto os pais conversam. Quer ir? Theo olhou para a mãe pedindo permissão. Renata hesitou, mas o balcão era ali do lado, a menos de 3 metros. Pode ir, meu amor. A mamãe tá aqui. Theo desceu do colo e foi até o balcão, onde a atendente da cafeteria já separava folhas e lápis com um sorriso. Quando o menino se afastou o suficiente, Oswaldo olhou para Renata e o sorriso desapareceu, dando lugar a algo sério e profundo. Renata, eu estava no lobby do Grand Portinari Palace quando a gerente rasgou sua reserva. Renata arregalou os olhos. O senhor estava lá? Estava. Vi tudo. Cada palavra que ela disse. Cada gesto. Vi quando ela olhou para você e para o seu filho e decidiu que vocês não mereciam estar ali. Renata engoliu seco. Reviver aquilo doía como se estivesse acontecendo de novo. Por que o senhor não fez nada na hora? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurá-la. Não era acusação, era dor. Oswaldo sustentou o olhar. Porque se eu tivesse interferido naquele momento, ela teria recuado por medo.
não por consciência. Teria sorrido, pedido desculpas falsas, e no dia seguinte faria a mesma coisa com outra pessoa. Eu não quero que ela peça desculpas. Eu quero que ela nunca mais tenha a chance de fazer isso com ninguém. O silêncio que se instalou na mesa era denso. Renata olhou para Theo, que desenhava concentrado no balcão, e depois voltou para Osvaldo. Quem é o senhor? Sou empresário, trabalho no setor de hotelaria, e estou em processo de comprar o Grand Portinari Palace. Renata piscou. Comprar o hotel? Sim. Já estava em negociação antes do que aconteceu com você. Mas o que vi naquele lobby acelerou minha decisão. E o que isso tem a ver comigo? Osvaldo se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Tem tudo a ver. Porque antes de tomar qualquer decisão, eu preciso entender quem é você, Renata. Preciso saber sua história. A verdadeira. Não o que aquela gerente decidiu que você era com uma olhada de 5 segundos. Renata olhou para baixo. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Ninguém nunca tinha pedido para ouvir a história dela. Ninguém nunca se importou o suficiente para sentar e perguntar. O senhor quer mesmo saber? Cada palavra. Renata respirou fundo e começou a falar. Eu fui criada pela minha avó, Dona Mércia. Minha mãe me teve muito nova e não conseguiu cuidar de mim. Me deixou com a minha avó quando eu ainda era de colo e nunca mais voltou. Meu pai, eu nunca conheci. A voz dela era firme, mas carregava aquele tipo de peso que só vem de quem já contou essa história para si mesma milhares de vezes, no escuro, tentando fazer as peças se encaixarem. Dona Mércia era costureira, trabalhava de casa, consertando roupas para os vizinhos, fazendo barra de calça, ajustando o vestido de festa de gente que podia pagar. A casa dela era pequena, num bairro simples, mas era a coisa mais limpa e organizada que você já viu na vida. Ela dizia que pobreza não é sujeira e que dignidade não se compra, se constrói. Osvaldo ouviu aquela frase e sentiu como se sua própria mãe estivesse falando. Dona Elvira dizia coisas parecidas, mulheres diferentes, histórias diferentes, mas feitas do mesmo tecido. Minha avó me ensinou tudo o que eu sei, Renata continuou, os olhos brilhando. Me ensinou a ler, a escrever, a cozinhar, a costurar, a ter palavra. Me ensinou que a gente não precisa ser rica para ser respeitada, que respeito não tem preço e que quem cobra preço por respeito não merece receber nenhum. Ela parecia uma mulher extraordinária, Kleber disse, genuinamente tocado. Era. A mulher mais forte que já pisou nessa terra. A voz de Renata falhou pela primeira vez. Ela ficou doente tempo atrás. O corpo foi cedendo aos poucos. Eu cuidei dela até o último dia. Larguei emprego, larguei tudo. Não me arrependo de um segundo. E Theo? Osvaldo perguntou com delicadeza. Theo nasceu enquanto minha avó ainda estava viva. Ela segurou ele no colo no dia que ele nasceu e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Renata fechou os olhos por um instante. Ela disse, esse menino veio ao mundo para provar que a gente sempre pode recomeçar. E foi a última vez que eu vi minha avó sorrir daquele jeito. Daquele jeito que ilumina uma sala inteira. Osvaldo desviou o olhar. Tinha algo brilhando nos olhos dele que ele não queria mostrar. Kleber percebeu e fingiu não notar. Quando minha avó partiu, eu fiquei sozinha com o Theo, sem família, sem apoio, sem nada. Comecei a trabalhar com o que aparecia, limpeza, faxina, cozinha, tudo que pagasse as contas e colocasse comida na mesa para o meu filho. E o hotel? Kleber perguntou. Como surgiu essa reserva? Renata abaixou a cabeça e um sorriso triste apareceu nos lábios. Theo viu uma propaganda na televisão, uma propaganda de hotel, com piscina, com quarto grande, com café da manhã cheio de coisas coloridas. E ele virou para mim e disse, mãe, um dia a gente vai num lugar assim? E eu olhei para ele e respondi que sim, que um dia ia levar ele num lugar bonito. Ela parou. A garganta apertou. Passei meses juntando dinheiro, cada moeda, cada centavo que sobrava. Cortei tudo que podia cortar. Pesquisei o hotel mais bonito que cabia no meu orçamento e fiz a reserva. Paguei tudo antecipado. Tudo certinho. E quando vocês chegaram, Osvaldo completou. Quando a gente chegou, aquela mulher olhou para mim e para o meu filho e decidiu que a gente não merecia estar ali. Nem me deu um motivo de verdade. Só rasgou o papel e disse que eu jamais iria me hospedar naquele hotel. A mesa ficou em silêncio. Na cafeteria, o barulho de pratos e conversas continuava ao redor. Mas naquela mesa, o mundo tinha parado.
Não é pelo dinheiro, Renata disse, e sua voz agora tremeu de verdade. Eu sei que vou receber o reembolso. Não é por isso. É porque meu filho viu. Ele viu a mãe dele ser tratada como se não fosse ninguém. E ele é pequeno, mas ele entende. Criança entende tudo. E agora ele acha que existem castelos no mundo onde gente como a gente não pode entrar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Renata. Ela limpou rápido, como quem não quer ser vista chorando. Eu só queria que meu filho conhecesse um lugar bonito, ela sussurrou. Só isso. Osvaldo ficou em silêncio por um momento longo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Renata, eu preciso te contar uma coisa. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava como camareira em hotéis. Eu ia com ela porque não tinha com quem ficar. Ficava sentado no corredor, esperando ela terminar de limpar os quartos. E eu olhava para dentro daqueles quartos e pensava a mesma coisa que o Theo pensou, que eram castelos, e que a gente nunca ia poder entrar. Renata olhou para ele com olhos arregalados. Minha mãe morreu sem nunca ter dormido num quarto de hotel. E eu jurei para mim mesmo que ninguém nunca mais ia se sentir assim por causa de um lugar que eu administrasse. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Não tocou em Renata. Apenas deixou a mão ali, aberta como uma ponte. O que fizeram com você e com o Theo não vai ficar assim. Eu dou minha palavra. Renata olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. E pela primeira vez em muito tempo, viu algo que tinha esquecido que existia. Sinceridade sem interesse. Bondade sem preço. O que o senhor pretende fazer? Osvaldo olhou para Kleber, que assentiu. Primeiro, vou comprar aquele hotel. E quando ele for meu, cada pessoa que trabalha ali vai saber exatamente o que aconteceu naquele lobby. Cada pessoa vai entender que aquilo nunca deveria ter acontecido. E a gerente? A gerente vai ter que responder pelo que fez. Mas não da forma que você imagina. Não é sobre vingança, Renata. É sobre consequência. Theo apareceu correndo com um desenho na mão. Mãe, olha o que eu fiz! Era outro desenho. Dessa vez o castelo tinha uma porta enorme aberta. E dentro, duas figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, sorriam. Renata pegou o desenho e precisou morder o lábio para não desabar na frente de todos. Ficou perfeito, meu amor, ela disse com a voz embargada. O mais bonito de todos. Osvaldo olhou para o desenho e depois para Renata. E naquele momento fez uma promessa silenciosa que ninguém ouviu, mas que mudaria o destino de todos os envolvidos naquela história. Aquela porta ia se abrir. E quando abrisse, ninguém mais teria o poder de fechá-la. Dias depois do encontro na cafeteria, Kleber Dantas estava sentado no escritório com pilhas de documentos espalhadas pela mesa. Tinha passado noites em claro investigando tudo sobre o Grand Portinari Palace, registros de funcionários, reclamações arquivadas, processos antigos, contratos, e quanto mais cavava, mais sujeira encontrava. O celular tocou. Era Osvaldo. Me diga que tem novidades, Osvaldo disse do outro lado da linha. Tenho. E não são boas. Kleber tirou os óculos e esfregou os olhos. Osvaldo, a Renata não foi a primeira. Um silêncio pesado se instalou na ligação. Como assim? Nos últimos 2 anos houve pelo menos 7 reclamações formais contra o Grand Portinari Palace. Todas com o mesmo padrão. Hóspedes com reservas legítimas, pagamentos confirmados, que foram impedidos de se hospedar sem justificativa real. E todas as reclamações apontam para a mesma pessoa. Dolores Kirschmann. Exatamente. Só que nenhuma das reclamações foi para frente. Sabe por quê? Por quê? Porque todas foram resolvidas com reembolso e um termo de confidencialidade. O hotel pagava o valor de volta, oferecia uma compensação em dinheiro e fazia a pessoa assinar um documento prometendo não falar sobre o assunto. Tudo silencioso. Tudo debaixo do tapete. Osvaldo sentiu o sangue esquentar. E a administração anterior sabia? Sabia e permitia. Para eles, era mais barato pagar o reembolso e calar as pessoas do que lidar com o escândalo. Dolores tinha carta branca para administrar o hotel do jeito que quisesse, desde que os números continuassem bons. E os números eram bons? Excelentes. O hotel tinha taxa de ocupação alta, avaliações positivas de um público específico que se sentia bem atendido. Dolores construiu o que ela chamava de experiência exclusiva. Na prática, era a seleção de quem podia ou não entrar. Osvaldo fechou o punho.
Conseguiu contato com alguma dessas pessoas que fizeram reclamação? Consegui 3. Uma delas aceitou falar comigo. O nome é Jurema Alcântara, professora aposentada. O que aconteceu com ela é de arrepiar. Me conta. Dona Jurema fez uma reserva no Grand Portinari para comemorar 50 anos de casamento com o marido. Juntaram dinheiro durante um ano inteiro. Quando chegaram no hotel, Dolores olhou para os dois. Disse que havia um problema no sistema e cancelou a reserva na frente do marido. Ele ficou tão abalado que passou mal no estacionamento do hotel. Tiveram que chamar socorro. E depois? O hotel ofereceu o dobro do valor de volta e um documento para assinar. Dona Jurema assinou porque o marido implorou para esquecer o assunto. Ele não queria confusão. Não queria reviver aquilo. E ela? Quer falar agora? Quer. Disse que carrega aquilo há mais de um ano e que nunca se perdoou por ter ficado em silêncio. Quando eu contei o que aconteceu com a Renata, ela chorou no telefone. Disse que é a mesma dor. Exatamente a mesma. Osvaldo caminhou até a janela do escritório. A cidade lá embaixo seguia sua rotina, indiferente. Mas dentro dele, alguma coisa ardia. Kleber, quero que você faça o seguinte. Encontre todas essas pessoas, cada uma delas. Ofereça a oportunidade de contar a história sem medo, sem pressão, sem obrigação. Mas que saibam que agora tem alguém disposto a ouvir. Vou precisar de tempo. Faça o que for preciso. E a compra do hotel? A proposta foi aceita. A documentação está sendo finalizada. Em questão de dias, o Grand Portinari Palace será seu. Ótimo. Mas ninguém no hotel pode saber até a hora certa. Principalmente Dolores. Entendido. Naquela mesma manhã, no Grand Portinari Palace, Dolores Kirschmann presidia uma reunião com a equipe. Estava radiante. A notícia de que um grande investidor queria comprar o hotel a deixou elétrica. Andava pelos corredores com mais autoridade do que nunca, dando ordens com voz firme e cobrando cada detalhe da operação. Quero esse hotel impecável, ela disse aos funcionários reunidos na sala de reuniões. Se o comprador fizer uma visita, ele precisa ver excelência em cada canto, cada toalha dobrada, cada flor no lugar, cada sorriso no rosto de vocês. Estamos entendidos? Os funcionários assentiram em silêncio. Ninguém ousava discordar de Dolores. Não por respeito, mas por medo. Flaviana estava no canto da sala, ouvindo tudo com um nó no estômago que não passava desde aquele dia no lobby. Quando a reunião terminou e todos começaram a sair, ela ficou para trás. Dolores, chamou com a voz baixa. A gerente virou com expressão impaciente. O que foi, Flaviana? Aquela hóspede, a senhora Renata. O reembolso já foi processado? Dolores estreitou os olhos. Por que você está perguntando sobre isso? Porque ela pagou antecipado e eu vi no sistema que o estorno ainda não foi feito. Vai ser feito quando eu decidir que vai ser feito. Alguma outra pergunta? Flaviana engoliu seco. Não. Ótimo. Volta para o seu posto. Flaviana saiu da sala com as pernas tremendo. O reembolso não tinha sido feito. Dolores não só humilhou uma mãe e um filho, como estava segurando o dinheiro deles. Aquilo era demais. Naquela noite, quando acabou o turno, Flaviana não foi direto para casa. Sentou no banco do ponto de ônibus e ficou olhando para o nada, com o celular na mão. Na tela, tinha um número de telefone que copiou do sistema do hotel dias antes. O número de Renata Bastos. Ela sabia que ligar podia custar o emprego. Sabia que Dolores era o tipo de pessoa que destruía qualquer um que a desafiasse. Mas também sabia que existem momentos na vida em que ficar quieto é pior do que qualquer consequência. Flaviana apertou o botão de chamada. Do outro lado, Renata atendeu com voz desconfiada. Alô? Senhora Renata, aqui é Flaviana. Eu era a recepcionista que atendeu a senhora no Grand Portinari Palace. O silêncio que se seguiu era tão pesado que Flaviana conseguia ouvir a própria respiração. Eu lembro de você, Renata disse finalmente. Você ficou olhando para o chão. A frase acertou Flaviana como um soco. Eu sei. E é por isso que estou ligando. Porque eu devia ter dito alguma coisa naquela hora e não disse. E isso está me destruindo por dentro. O que você quer? Contar a verdade. A reserva da senhora estava perfeita no sistema. Não tinha nenhuma inconsistência. Nenhuma. A Dolores inventou aquilo tudo. Ela olhou para a senhora e para o seu filho e decidiu que vocês não podiam ficar. Foi escolha dela. Só dela.
Renata sentiu o corpo inteiro tremer. No fundo sabia desde o primeiro segundo, mas ouvir de alguém que estava lá, que viu tudo de dentro, era diferente. Era a confirmação de que ela não estava louca, de que não era paranoia, de que a dor era real e justificada. Tem mais uma coisa, Flaviana continuou, a voz falhando. O reembolso que ela prometeu para a senhora não foi feito. O dinheiro ainda está retido. Ela não processou o estorno. Como assim não processou? Eu chequei hoje. O valor continua no sistema como crédito do hotel. A Dolores simplesmente não devolveu. Renata sentou na beira da cama da pousada. Theo dormia ao lado, abraçado ao caderno de desenhos. O dinheiro que ela juntou durante meses, centavo por centavo, abrindo mão de tudo, ainda estava preso nas mãos de quem a humilhou. Por que você está me contando isso agora? Renata perguntou, a voz frágil. Porque eu tenho um filho também, Flaviana respondeu, e sua voz finalmente quebrou. E quando eu vi o seu menino perguntando por que a moça rasgou o papel, eu pensei no meu. Pensei no que eu sentiria se fosse eu ali. E desde aquele dia eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo olhar para o meu filho sem sentir vergonha de mim mesma. Você não fez nada de errado, Flaviana. Fiz sim, fiquei em silêncio. E silêncio, quando a gente vê uma injustiça, é a mesma coisa que concordar com ela. As duas ficaram em silêncio por um momento. Duas mães, de lados opostos daquela história, conectadas pela dor e pela verdade. Flaviana, eu preciso te pedir uma coisa, Renata disse. Você teria coragem de repetir tudo isso para um advogado? Que advogado? Um que está me ajudando. O nome dele é Kleber Dantas. Flaviana respirou fundo. Sabia que aquilo podia acabar com sua carreira. Sabia que Dolores não ia perdoar. Mas também sabia que existem coisas mais importantes que um emprego. Tenho sim, respondeu. Me passa o contato. Quando desligou, Renata ficou parada no escuro da pousada, olhando para o teto. O celular ainda estava quente na mão. As peças estavam se juntando. O advogado, o empresário, a recepcionista, as outras vítimas. Tudo estava convergindo. E no meio de tudo, Theo dormia tranquilo, abraçado ao caderno onde havia desenhado um castelo com a porta aberta. Ele não sabia, mas aquela porta estava cada vez mais perto de se abrir de verdade. No escritório, quando Kleber recebeu a ligação de Renata contando sobre Flaviana, largou a caneta e encostou na cadeira. Isso muda tudo, ele disse para Osvaldo, que ouviu toda a conversa no viva voz. Temos uma testemunha interna. Alguém que viu tudo de dentro do hotel, que confirma que a reserva era legítima e que pode provar que o reembolso não foi processado. Isso não é mais só humilhação, Osvaldo. Isso é retenção indevida de dinheiro. Osvaldo permaneceu em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz era calma, mas carregava o peso de quem já tomou a decisão final. Kleber, quando eu assumir aquele hotel, quero que Dolores Kirschmann esteja na frente de todos os funcionários. Quero que ela veja com os próprios olhos quem é o novo dono. E quero que a Renata esteja lá. Isso vai ser um terremoto. Vai. E ela mesma provocou. A sala de reuniões do escritório Dantas Advocacia estava cheia pela primeira vez. Numa ponta da mesa, Kleber organizava pastas com documentos numerados. Na outra, Osvaldo Marques ouvia em silêncio. E entre eles, sentadas lado a lado, estavam 3 mulheres que nunca tinham se visto na vida, mas que compartilhavam a mesma cicatriz. Renata Bastos, Dona Jurema Alcântara e Flaviana Torres. Havia uma 4ª cadeira vazia. Kleber olhou para o relógio e depois para a porta. Ela confirmou que vinha. Disse baixo para Osvaldo. Vamos dar mais alguns minutos. Renata olhava para Dona Jurema com um aperto no peito. A professora aposentada tinha os cabelos brancos presos num coque, as mãos cruzadas sobre o colo, e um olhar que misturava coragem e exaustão. Parecia alguém que carregou um peso por tempo demais e finalmente encontrou um lugar para colocá-lo. A senhora é a Renata? Dona Jurema perguntou com voz suave. Sou sim. O Dr. Kleber me contou o que fizeram com a senhora e com seu menino. Dona Jurema balançou a cabeça devagar. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que fizeram comigo e com o meu Sebastião. Seu marido? 50 anos juntos. Meio século. E a única coisa que ele queria era uma noite num lugar bonito para comemorar. A voz de Dona Jurema tremeu.
mas não quebrou. Quando aquela mulher cancelou nossa reserva na frente de todo mundo, Sebastião não disse nada. Ficou quieto, pegou minha mão e saiu andando. Mas no estacionamento as pernas dele falharam. Precisaram chamar socorro. Ele está bem? Renata perguntou. Dona Jurema demorou para responder. O corpo se recuperou, mas alguma coisa dentro dele mudou naquele dia. Ele parou de querer sair de casa. Parou de falar sobre viagens, sobre passeios, sobre planos, como se tivessem tirado dele o direito de sonhar. O silêncio na sala era sufocante. Flaviana, na cadeira ao lado, tinha os olhos vermelhos e as mãos apertadas uma contra a outra. Eu vi isso acontecer outras vezes, Flaviana disse quase num sussurro. Não só com vocês. Vi casais, famílias, pessoas sozinhas, sempre o mesmo padrão. Dolores olhava, decidia e inventava uma desculpa. E eu ficava atrás daquele balcão, calada, fingindo que não via. Você está aqui agora. Renata colocou a mão sobre o braço de Flaviana. Isso importa. A porta da sala se abriu. Uma mulher jovem entrou com passos hesitantes. Tinha os olhos inchados e segurava uma bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Kleber se levantou. Bem-vinda. Pode sentar, por favor. A mulher se sentou na quarta cadeira. Olhou ao redor com expressão assustada, como quem não tem certeza se devia estar ali. Esta é Valentina Salgado, Kleber apresentou. Ela foi funcionária do Grand Portinari Palace até pouco tempo atrás. Todas as cabeças se viraram. Funcionária? Osvaldo perguntou. Trabalhei como camareira durante quase 3 anos. Valentina disse com a voz fina e trêmula. Fui mandada embora semanas atrás. Por quê? Kleber perguntou, embora já soubesse a resposta. Precisava que ela dissesse na frente de todos. Valentina respirou fundo. Porque eu questionei a Dolores, uma única vez, e foi o suficiente. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. O que aconteceu? Renata perguntou. Tinha uma família hospedada no hotel. Um casal com uma criança pequena. Gente simples, educada, que não incomodava ninguém. No segundo dia, Dolores mandou à recepção informar que o quarto precisava ser liberado por uma suposta manutenção de emergência. Não tinha manutenção nenhuma. Eu limpava aquele quarto todos os dias. Estava perfeito. Valentina apertou a bolsa com mais força. A família foi realocada para um quarto menor, nos fundos, sem vista, sem nada. E o quarto original foi entregue para um hóspede que chegou depois, sem reserva, mas que Dolores recebeu pessoalmente com sorriso e champanhe. E você questionou isso, Osvaldo disse. Fui falar com ela no final do turno. Disse que achava injusto, que a família tinha reservado aquele quarto com antecedência e não merecia ser trocada assim. Valentina engoliu seco. Dolores me olhou e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Disse, Valentina, você é a camareira. Seu trabalho é trocar lençóis, não ter opinião. Dona Jurema fechou os olhos. Renata cerrou os punhos. Flaviana deixou uma lágrima cair. Dias depois, fui chamada no escritório dela. Tinha uma carta de demissão pronta. O motivo no papel era reestruturação de equipe. Mas ela fez questão de me dizer, olhando nos meus olhos, que eu estava sendo mandada embora porque não entendi qual era o meu lugar. Qual era o seu lugar, segundo ela? Kleber perguntou. Calada. A palavra ficou suspensa no ar como uma sentença. Osvaldo se levantou. Caminhou lentamente ao redor da mesa, olhando para cada uma daquelas mulheres. Renata, a mãe que só queria dar um dia bonito ao filho. Dona Jurema, a esposa que queria celebrar uma vida inteira de amor. Flaviana, a funcionária que carregou a culpa do silêncio. Valentina, a trabalhadora que foi punida por ter consciência. 4 mulheres, 4 histórias, uma única responsável. Senhoras, Osvaldo disse com a voz firme, a compra do Grand Portinari Palace foi finalizada hoje. Todas olharam para ele. A partir de agora, o hotel é meu. E a primeira coisa que vai acontecer sob minha administração é uma reunião geral com todos os funcionários. Dolores Kirschmann vai estar presente. Ela não sabe que eu sou o comprador, não sabe que eu estava no lobby naquele dia e não sabe que vocês estão aqui. O que o senhor pretende fazer? Dona Jurema perguntou. Pretendo dar a ela exatamente o que ela nunca deu a nenhuma de vocês.
a oportunidade de ser confrontada com a verdade, sem escapatória, sem termo de confidencialidade, sem fingir que não aconteceu. E nós? Renata perguntou. Osvaldo olhou diretamente nos olhos dela. Vocês vão estar lá, se quiserem. Ninguém é obrigada a nada. Mas se escolherem ir, vão poder olhar nos olhos dela e dizer o que precisam dizer. Cada uma de vocês. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Não era um silêncio de medo ou de dúvida. Era o silêncio de quem está tomando uma decisão que muda tudo. Dona Jurema foi a primeira a falar. Eu vou, pelo meu Sebastião. Flaviana enxugou os olhos. Eu vou, porque eu devia ter falado antes. Valentina apertou a bolsa e assentiu. Eu vou, porque ninguém vai me dizer de novo qual é o meu lugar. E todas olharam para Renata. Ela pensou em Theo, pensou no castelo, pensou na reserva rasgada, pensou em cada centavo que juntou e que Dolores ainda segurava. Eu vou, disse, pelo meu filho e por toda a mãe que já ouviu que não era boa o suficiente. Kleber anotou tudo e fechou a pasta. A reunião será daqui a poucos dias. Dolores vai receber a convocação como um evento de transição administrativa. Ela vai se arrumar, vai se preparar para impressionar o novo dono, vai ensaiar seu melhor sorriso. E quando chegar lá, Osvaldo completou, vai encontrar a verdade esperando por ela. Naquela noite, Renata voltou para a pousada e encontrou Theo acordado, sentado na cama com o caderno no colo. Mãe, você estava onde? Resolvendo umas coisas, meu amor. Coisas do castelo? Renata se sentou na cama e puxou o filho para perto. É, meu amor, coisas do castelo. A gente vai poder ir? Renata beijou a testa dele e segurou o rosto pequeno entre as mãos. Vai sim, e dessa vez ninguém vai rasgar nada. Theo sorriu e voltou a desenhar. Renata olhou para o caderno e viu que ele tinha feito um desenho novo. Era o castelo de sempre, com a porta aberta de sempre. Mas dessa vez tinha algo diferente. Na frente da porta, não eram mais só duas figuras. Eram várias, muitas, todas de mãos dadas. Renata ficou olhando para aquele desenho por um longo tempo e entendeu que Theo, do jeito dele, sabia. Sabia que a mãe não estava mais sozinha. No Grand Portinari Palace, Dolores Kirchmann desligou o computador e se preparou para ir embora. Tinha sido um dia produtivo. O hotel estava impecável, a equipe alinhada, tudo pronto para impressionar o novo investidor. Antes de sair, checou o e-mail uma última vez. Havia uma mensagem nova do escritório Dantas Advocacia. Prezada senhora Kirchmann, informamos que a aquisição do Grand Portinari Palace foi concluída. O novo proprietário convoca reunião geral com todos os colaboradores para a apresentação formal. Sua presença é indispensável. Dolores sorriu. Era a hora dela brilhar. Ia conhecer o novo dono, mostrar seus resultados, provar que era indispensável. Já escolheu mentalmente o que vestiria, já ensaiou o discurso, já imaginou o aperto de mão, o elogio, a promoção. O que ela não imaginou, o que não poderia imaginar nem nos piores pesadelos, era quem estaria naquela sala esperando por ela, e o que cada uma daquelas pessoas tinha para dizer. O salão de eventos do Grand Portinari Palace estava preparado como nunca. Cadeiras enfileiradas, microfone no púlpito, água mineral nas mesas laterais. Todos os funcionários do hotel foram convocados para a reunião de apresentação do novo proprietário. Camareiras, recepcionistas, seguranças, cozinheiros, garçons. Todos estavam ali, sentados em silêncio, com aquela mistura de curiosidade e apreensão que sempre acompanha mudanças de comando. Na primeira fileira, Dolores Kirchmann ocupava a cadeira central. Estava impecável. Postura ereta, pasta com relatórios sobre o colo, sorriso ensaiado nos lábios. Tinha passado a noite anterior preparando uma apresentação com números, metas e resultados. Queria mostrar ao novo dono que ela era a peça mais importante daquele hotel, que sem ela nada funcionava. Ao lado de Dolores, Flaviana Torres estava sentada com as mãos geladas sobre as pernas. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que a colega do lado podia ouvir. Mirella, sentada 2 cadeiras adiante, olhou para trás e percebeu a palidez de Flaviana. Você tá bem? Mirella sussurrou. Flaviana apenas assentiu. Não confiava na própria voz. A porta lateral do salão se abriu. Kleber Dantas entrou primeiro,
com uma pasta na mão e expressão profissional. Caminhou até o púlpito, ajustou o microfone e olhou para a plateia de funcionários. Bom dia a todos. Sou Kleber Dantas, advogado responsável pela transição administrativa do Grande Portinari Palace. Hoje vocês vão conhecer o novo proprietário do hotel. Peço atenção e respeito durante toda a reunião. Dolores endireitou a coluna. Apertou a pasta contra o peito. Era a hora. A porta se abriu novamente. Oswaldo Marques entrou no salão com passos calmos. Não havia ostentação nele. Não havia arrogância. Havia apenas a presença silenciosa de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Dolores o analisou rapidamente. Não o reconheceu. Para ela, era apenas mais um investidor. Abriu seu melhor sorriso e se preparou para se levantar e cumprimentá-lo. Mas Oswaldo não olhou para ela. Caminhou até o púlpito, agradeceu Kleber com um aceno e se posicionou diante do microfone. Olhou para cada rosto naquele salão. Recepcionistas, camareiras, seguranças, pessoas que acordavam cedo, que trabalhavam duro, que dependiam daquele emprego para sustentar suas famílias. Bom dia, disse com voz firme. Meu nome é Oswaldo Marques. A partir de hoje, sou o proprietário do Grand Portinari Palace. Aplausos educados ecoaram no salão. Dolores bateu palmas com entusiasmo, o sorriso cada vez mais largo. Antes de falar sobre o futuro deste hotel, preciso falar sobre o passado. Oswaldo fez uma pausa. Porque nenhum futuro pode ser construído sobre uma fundação de injustiça. O sorriso de Dolores diminuiu levemente. Algo naquele tom não parecia o discurso corporativo que ela esperava. Eu não vim a este hotel pela primeira vez hoje. Oswaldo continuou. Eu estive aqui semanas atrás, sentado no lobby, observando. Ninguém sabia quem eu era. E eu vi algo que mudou completamente minha relação com este lugar. O salão ficou em silêncio absoluto. Dolores sentiu um frio subindo pela espinha, mas não sabia por quê. Eu vi uma mãe chegar com seu filho pequeno. Uma mãe que tinha economizado durante meses para cumprir uma promessa. Uma mãe com uma reserva paga, legítima, confirmada no sistema. Dolores parou de respirar. E eu vi a gerente deste hotel olhar para essa mãe e para o filho dela, pegar a folha da reserva e rasgar na frente dos dois, na frente de todo o lobby, e dizer que ela jamais iria se hospedar aqui. O murmúrio que percorreu o salão foi como uma onda. Funcionários se entreolhavam. Alguns já sabiam da história. Os corredores de um hotel guardam poucos segredos. Outros ouviam pela primeira vez, e a incredulidade estava estampada em seus rostos. Dolores sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. A pasta escorregou do colo. As mãos começaram a tremer. Olhou para Flaviana, que desviou o olhar imediatamente. Mas essa mãe não foi a única, Oswaldo prosseguiu, e sua voz ganhou um peso que fez o ar do salão ficar mais denso. Nos últimos anos, pelo menos 7 pessoas passaram pela mesma situação neste hotel. Reservas legítimas canceladas sem motivo. Hóspedes humilhados. Famílias constrangidas. E todas foram silenciadas com reembolsos e termos de confidencialidade. Dolores se levantou. Senhor Marques, eu posso explicar. A senhora vai ter sua oportunidade de falar. Oswaldo disse sem alterar o tom. Mas primeiro vai ouvir. Ele olhou para Kleber e assentiu. Kleber caminhou até a porta lateral e a abriu. Renata Bastos entrou primeiro. Estava com a postura firme, os olhos secos, o queixo erguido. Atrás dela, Dona Jurema Alcântara, com seu coque branco e a dignidade de quem carrega meio século de história. Depois Valentina Salgado, a ex-camareira que foi demitida por ter consciência. As 3 caminharam até a frente do salão e pararam ao lado de Oswaldo. Dolores olhou para cada uma delas, e quando seus olhos encontraram os de Renata, algo dentro dela desmoronou, porque ela reconheceu aquele rosto. Reconheceu aqueles olhos. Os mesmos olhos que estavam cheios de dor naquele dia no lobby, enquanto ela rasgava a reserva com as 2 mãos. A senhora me reconhece? Renata perguntou. A voz não tremeu. Não vacilou. Era a voz de alguém que tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça e agora estava vivendo cada segundo. Dolores não respondeu. Sua boca abriu e fechou sem que nenhum som saísse. Eu sou a mãe que a senhora expulsou deste hotel, Renata continuou.
A mãe cujo papel a senhora rasgou na frente do filho. A mãe que a senhora olhou de cima a baixo e decidiu que não era digna de pisar nesse chão de mármore. O silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir a respiração de cada pessoa. E este é o dinheiro que eu juntei durante meses para trazer meu filho a um lugar bonito. Renata tirou o celular do bolso e mostrou o extrato bancário. Dinheiro que a senhora prometeu devolver e nunca devolveu. Está retido até hoje no sistema deste hotel. Dolores empalideceu. Olhou para Kleber, que segurava uma pasta com os registros financeiros comprovando tudo. Há também o caso da senhora Jurema Alcântara, Kleber disse com voz profissional. Professora aposentada que teve a reserva cancelada durante a comemoração de 50 anos de casamento. E o caso de Valentina Salgado, camareira exemplar que foi demitida por questionar o tratamento dado a hóspedes. Dona Jurema deu um passo à frente. Não gritou, não acusou. Apenas olhou para Dolores com aquele olhar de quem já chorou tudo o que tinha para chorar e agora só resta a verdade. Meu marido nunca mais quis sair de casa depois daquele dia, Dona Jurema disse. A senhora tirou dele a vontade de viver. E eu vim aqui para que a senhora saiba disso. Para que olhe nos meus olhos e saiba o que fez. Valentina falou em seguida. A senhora me disse que meu lugar era calada, que meu trabalho era trocar lençóis e não ter opinião. Pois bem, agora eu tenho voz e estou usando. Dolores recuou um passo. Olhou ao redor procurando algum aliado, algum rosto amigo entre os funcionários. Não encontrou nenhum. Só encontrou olhares que desviavam, cabeças que abaixavam e o peso insuportável de anos de autoritarismo caindo sobre ela de uma vez. Senhor Marques, Dolores disse, a voz falhando pela primeira vez. Eu fiz o que achei melhor para o hotel. Tudo o que fiz foi para manter o padrão, para proteger a reputação. Proteger a reputação? Osvaldo a interrompeu com calma devastadora. A senhora destruiu a reputação deste hotel. Cada pessoa que a senhora humilhou saiu daqui e contou para alguém. E cada alguém contou para outro. A senhora não protegeu nada. A senhora criou uma máquina de dor que funcionou durante anos porque ninguém teve coragem de desligá-la. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Dolores. Até agora. Dolores sentiu as pernas cederem. Sentou na cadeira mais próxima e cobriu o rosto com as mãos. O salão inteiro assistia em silêncio. Ninguém comemorou. Ninguém aplaudiu. Porque aquele momento não era sobre celebrar a queda de alguém. Era sobre a verdade finalmente encontrando seu caminho para fora. Senhora Kirschmann, Kleber se aproximou. Estou formalizando neste momento sua desvinculação do Grand Portinari Palace. Além disso, o reembolso integral à senhora Renata Bastos será processado hoje, com os acréscimos legais devidos. E meu escritório está avaliando as medidas judiciais cabíveis referentes às demais reclamações. Dolores levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos. O senhor não pode fazer isso comigo. Eu dei anos da minha vida a este hotel. Osvaldo se abaixou até ficar na altura dos olhos dela. E disse em voz baixa, mas que todos no salão conseguiram ouvir. E aquela mãe deu meses da vida dela para dar um dia de alegria ao filho, e a senhora tirou isso dela em 30 segundos. Então não me diga o que eu posso ou não posso fazer. Dolores não respondeu. Não tinha mais nada para dizer. Osvaldo se levantou e voltou ao púlpito. Olhou para todos os funcionários e sua expressão mudou. A dureza deu lugar a algo mais suave, mais humano. A partir de hoje, este hotel vai funcionar de um jeito diferente. Ninguém será julgado pela aparência, pela roupa, pelo endereço ou por qualquer outro critério que não seja o respeito. Cada pessoa que entrar por aquela porta merece ser tratada com dignidade. E se algum dia alguém aqui esquecer disso, lembrem-se do que aconteceu hoje. Ele olhou para Renata. E lembrem-se dela. Renata sustentou o olhar de Osvaldo. Não chorou. Não precisava. O que sentia naquele momento era maior do que lágrimas. Era a sensação de que a dignidade que tentaram arrancar dela estava de volta, inteira, intacta. Mas havia algo que ainda precisava acontecer. Algo que nem Osvaldo sabia que viria. Porque naquele momento, do lado de fora do salão, um menino com uma mochila nas costas esperava sentado num banco do corredor, balançando os pés que não alcançavam o chão, segurando um caderno de desenho aberto na página do castelo, com a porta aberta
e muitas pessoas de mãos dadas. E quando aquela porta se abrisse para ele, ninguém naquele salão conseguiria conter as lágrimas. O salão ainda estava em silêncio quando Renata pediu licença e caminhou até a porta. Cada passo ecoava no piso como batida de coração. Os funcionários a acompanhavam com os olhos. Osvaldo, Kleber, Dona Jurema, Valentina, Flaviana. Todos seguravam a respiração sem saber exatamente por quê. Renata abriu a porta do corredor. E lá estava Theo, sentado no banco, com a mochila nas costas e o caderno de desenho apertado contra o peito, balançando os pés que não alcançavam o chão. Quando viu a mãe, abriu aquele sorriso. Aquele sorriso que não pede nada, que não cobra nada, que existe só porque a pessoa mais importante do mundo dele apareceu. Mãe, posso entrar? Renata se agachou na frente do filho e segurou o rosto dele com as duas mãos. Olhou bem nos olhos do menino. Olhos que tinham visto uma reserva ser rasgada. Olhos que perguntaram por que não podiam ficar no castelo. Olhos que nunca pararam de acreditar que a mãe ia cumprir a promessa. Pode sim, meu amor. Renata sussurrou com a voz embargada. Dessa vez, pode. Pegou a mão de Theo e os dois entraram no salão juntos. O menino olhou ao redor com os olhos enormes. Viu o salão cheio de gente. Viu Osvaldo no púlpito. Viu Dona Jurema, que sorriu para ele com os olhos marejados. Viu Valentina, que acenou com a mão. Viu Flaviana, que cobriu a boca para abafar o choro. E então Theo olhou para o chão de mármore, para o lustre de cristal, para as janelas imensas, e puxou a manga da mãe. Mãe, sussurrou, é o castelo. Renata não conseguiu segurar. As lágrimas vieram com tudo, silenciosas e quentes, escorrendo pelo rosto sem que ela fizesse nada para impedir, porque tinha chegado o momento que ela sonhou durante meses, que quase foi destruído, que quase morreu naquele dia no lobby, mas que agora, finalmente estava acontecendo. É sim, meu amor, ela disse. É o castelo. Osvaldo desceu do púlpito e caminhou até os dois. Se agachou na frente de Theo, ficando na altura dos olhos do menino. Theo, meu nome é Osvaldo. Eu sou o dono deste castelo agora. O menino arregalou os olhos. O dono de verdade. De verdade. E eu quero te mostrar uma coisa. Pode ser? Theo olhou para a mãe pedindo permissão. Renata assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Osvaldo se levantou e fez um gesto para Kleber, que abriu a pasta e tirou de dentro um envelope. Entregou a Renata. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Renata abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia um cartão com o brasão do Grand Portinari Palace e uma mensagem escrita à mão. Renata e Theo Bastos, hóspedes de honra permanentes do Grand Portinari Palace. Todas as portas deste hotel estarão sempre abertas para vocês, sem reserva necessária, sem prazo, sem condição, porque dignidade não se compra, se reconhece. Renata leu aquelas palavras uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E na terceira, suas pernas fraquejaram. Dona Jurema, que estava ao lado, a segurou pelo braço. Tá tudo bem, minha filha. Dona Jurema sussurrou. Tá tudo bem. Theo puxou a barra da camisa de Osvaldo. Moço, posso desenhar o seu castelo? Osvaldo sentiu algo apertar no peito com tanta força que precisou respirar fundo antes de responder. Pode, campeão. E quando terminar, eu vou pendurar na parede principal do lobby. Para todo mundo que entrar aqui ver. Theo abriu o caderno e mostrou o desenho que tinha feito na noite anterior. O castelo com a porta aberta e muitas pessoas de mãos dadas na frente. Osvaldo pegou o caderno e olhou para aquele desenho feito com lápis de ponta gasta por um menino que não entendia de negócios, de processos judiciais, de contratos milionários, mas que entendia de algo que muita gente esquece. Que os lugares mais bonitos do mundo só são bonitos de verdade quando deixam todo mundo entrar. Esse desenho, Osvaldo disse, mostrando para o salão inteiro, vale mais do que qualquer relatório financeiro que eu já recebi na vida. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Flaviana se levantou da cadeira e começou a aplaudir, devagar, firme, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mirela se levantou em seguida, depois um segurança, depois uma camareira, depois outro, e outro. Até que o salão inteiro estava de pé, aplaudindo,
e muitos não conseguiam conter a emoção. Não aplaudiam Osvaldo. Não aplaudiam o discurso. Aplaudiam uma mãe que não desistiu. E um menino que continuou acreditando no castelo. Semanas depois, as mudanças no Grand Portinari Palace já eram visíveis. Osvaldo cumpriu cada palavra. O desenho de Theo foi emoldurado e pendurado na parede principal do lobby, ao lado da recepção, com uma pequena placa que dizia: "Todo mundo merece entrar." Flaviana foi promovida a supervisora de atendimento. Sua primeira decisão foi criar um treinamento obrigatório para toda a equipe sobre acolhimento e respeito. Na primeira aula, contou a história de Renata e Theo, sem esconder sua própria falha, sem fingir que não ficou em silêncio, porque sabia que a lição mais poderosa não era sobre como agir certo, era sobre o que acontece quando a gente escolhe não agir. Valentina Salgado recebeu uma ligação de Kleber Dantas com um convite: voltar ao Grand Portinari Palace. Não como camareira, mas como coordenadora de hospitalidade. Quando recebeu a proposta, ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro no telefone. Depois disse apenas: "Eu aceito. E dessa vez, ninguém vai me calar." Dona Jurema voltou ao hotel num fim de semana ensolarado. Dessa vez, não estava sozinha. Sebastião caminhava ao lado dela, devagar, com o braço entrelaçado no dela. Quando entraram no lobby e viram o desenho de Theo na parede, Sebastião parou. Ficou olhando por um longo tempo. Dona Jurema não disse nada, apenas segurou a mão dele com mais força. "Jurema", ele disse, a voz rouca de quem voltou a falar depois de muito tempo em silêncio. "Esse menino desenhou o que eu sentia e não sabia como dizer." Naquela noite, Sebastião e Dona Jurema dormiram no melhor quarto do Grand Portinari Palace. 50 anos de casamento, finalmente celebrados do jeito que mereciam. Quando Jurema apagou a luz e deitou ao lado do marido, ouviu algo que não ouvia há tempos. Sebastião rindo baixinho no escuro, como um menino. "O que foi?" ela perguntou. "Nada. É que o colchão é muito bom." E os dois riram juntos, no escuro, como se o mundo inteiro tivesse voltado a fazer sentido. Quanto a Dolores Kirschmann, as consequências vieram com o peso que mereciam. O processo movido pelo escritório Dantas Advocacia reuniu os depoimentos de todas as vítimas. Dolores foi condenada a indenizar cada uma delas e respondeu administrativamente pela retenção indevida do dinheiro de Renata. Perdeu a licença de gestão hoteleira e foi proibida de exercer cargos de liderança no setor. Mas o que mais pesou sobre Dolores não foram as sentenças judiciais. Foi o silêncio. O mesmo silêncio que ela impôs a tantas pessoas durante anos agora a cercava. Nenhum hotel a contratou. Nenhum colega a procurou. O mundo que ela construiu com base em exclusão a excluiu de volta. Numa tarde tranquila, tempo depois, Renata e Theo voltaram ao Grand Portinari Palace. Não como hóspedes de honra, não para provar nada, apenas porque Theo pediu. "Mãe, quero ver meu desenho na parede." Entraram pelo lobby de mãos dadas. O chão de mármore brilhava, o lustre de cristal espalhava luz, e ali, na parede principal, o desenho de um castelo com a porta aberta, e muitas pessoas de mãos dadas recebia quem chegasse. Theo parou na frente do desenho e ficou olhando com aquele orgulho silencioso que só criança tem quando vê algo seu no mundo. "Mãe? Oi, meu amor. Lembra que você prometeu que a gente ia voltar no castelo?" "Lembro. Você cumpriu." Renata se agachou, abraçou o filho com tanta força que sentiu o coração dele batendo contra o dela, e sussurrou no ouvido dele as palavras que guardou desde aquele dia no banco do estacionamento, quando tudo parecia perdido. "Bem-vindo ao castelo, meu amor." E o menino sorriu, daquele jeito que ilumina uma sala inteira. Exatamente como Dona Mércia sorria, porque no final, a história de Renata nunca foi sobre um hotel. Nunca foi sobre mármore, cristal ou quartos de luxo. Foi sobre uma mãe que se recusou a aceitar que existissem portas fechadas para o filho dela. Foi sobre um menino que desenhou um mundo onde todo mundo pode entrar. E foi sobre pessoas que, cada uma do seu jeito, tiveram a coragem de transformar aquele desenho em realidade. Existem castelos por todo o mundo, de pedra, de vidro, de mármore. Mas os castelos de verdade, os que ninguém consegue derrubar, são feitos de dignidade. E esses, nenhuma gerente, nenhum contrato e
e nenhum preconceito pode rasgar.